Oi, gente rica, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e hoje o estudo é sobre a Epístola de Tiago. Quem foi Tiago que escreveu essa carta? Será que foi irmão de João, filho de Zebedeu, ou irmão de Jesus, ou um de vários Tiagos que existiam naquela época? Ele acredita na fé ou em obras? Será que existem judeus cristãos? Será que Salomão e outros sábios se inspiraram em alguém para escrever provérbios? O que passa pela sua cabeça quando ouve que deve resistir ao diabo? Venha comigo até o final para conhecer essas respostas e mais detalhes interessantes que eu pesquisei sobre a carta de Tiago. Porque o objetivo desses estudos é assim, para extrair insights, códigos e o ouro das entrelinhas, para a gente pensar, refletir e entender o porquê de cada versículo escrito por diversos autores escritos desses inúmeros livros que juntos formam essa biblioteca que é chamada de livro. Bom, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui, ao meu canal para acompanhar os vídeos semanais desse ano. E se você estiver pronta para começar, simbora, porque é agora. Vamos lá. Bom, algumas pessoas ficam na dúvida de qual Tiago escreveu essa epístola. O Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, aquele do coração, que foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ou será que foi o Tiago, irmão de Jesus, que só acreditou nele após a morte e quando ele ressuscitou? Essa dúvida é muito fácil de desvendar, porque a data dessa carta, os estudiosos dizem que foi a partir de 50 depois de Cristo, né? E Tiago, que era discípulo de Jesus, ele morreu por volta de 44 depois de Cristo. Olha a diferença, no mínimo 6 anos, né? E isso a gente pode saber como foi escrito lá em Atos, acho que é 12, 22, que Herodes mandou matar a fio de espada. Então agora, que a gente já sabe que quem escreveu foi Tiago, irmão de Jesus, que era líder da comunidade messiânica em Jerusalém, porque os judeus messiânicos são os judeus que acreditavam e que hoje ainda acreditam em Jesus. Quem já leu o meu livro sabe que não existe judeu cristão. Existe aquele judeu que acredita em Deus, criador de todas as coisas, e continua esperando o Messias. E o judeu que acredita em Deus, né? E acredita também que o Messias já veio, que é Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Mas ele não deixou de ser judeu para ser cristão, entendeu? Cristãos somos nós que recebemos a palavra e nos convertemos ao Senhor. E a nossa base de crença passou judaica, cristã. Deu para entender? Essa dúvida fica muito na cabeça das pessoas, né? Falando, ele não é mais judeu, ele é cristão. Então vamos assim, as curiosidades, vamos dar assim, um mergulho naquele momento da história para a gente ampliar nossa mente e entender a razão dessa epístola de Tiago. Ele escreveu essa carta para os irmãos judeus messiânicos da diáspora, que estavam espalhados fora de Israel, porque diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. Talvez, quem sabe, ele estava escrevendo para os judeus que conheciam ele, né, e que por acreditar em Jesus, eles estavam se fugindo das perseguições, até de repente de Paulo, que ainda não havia sido convertido na época. E o objetivo dessa carta de Tiago foi assim, encorajar os irmãos e todos os demais leitores dessa carta, assim como eu e você, né? E quando a gente para a gente ler atentamente, dá para a gente observar o tom moral e as exortações que Tiago faz. Ele apresenta Jesus como o nosso modelo, aquele que nós devemos modelar. Ele diz também que se alguém estiver precisando de sabedoria, que deve pedir a Deus. Sabedoria venha do alto, que dá liberalmente a quem pede e não duvida. Tiago diz para que os leitores se alegrem
quando estiverem sendo perseguidos e estiverem passando por provações. Quem lê isso, assim, sem ter pelo menos um pouco de entendimento, vai achar que Tiago é louco, né? Porque normalmente nós ficamos felizes quando nós escapamos dos problemas, quando temos livramento, não é verdade? Mas essa prova que ele fala é assim uma oportunidade de revelar a nossa fé. Preste atenção nesse detalhe. Ele diz também que as provas de caráter vêm de Deus, mas as tentações vêm do inimigo. Porque Deus nunca vai nos tentar, Ele vai nos provar, para nos aprovar. Bem-aventurado é o homem que suporta a aprovação. Depois Tiago fala que aqueles que perseverarem vão receber a coroa da vida. Em grego, coroa é aquela grinalda que era colocada na cabeça dos atletas, e ainda é, né? Ou num líder assim militar, vitorioso, né? Lembra que César tinha sempre assim uma coroa de louros na cabeça dele? Depois, Tiago fala sobre a prática da palavra de Deus e fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Ele era assim um homem prático, que defendia a eficiência, a coerência na vida e na conduta. Ou seja, ouça e transforme em tarefa para praticar. Por exemplo, olha só, cada semana eu leio um livro aqui da Bíblia. Aí eu pesquiso, eu faço pesquisa, eu estudo, eu preparo o resumo de tudo que eu entendi e faço esse vídeo para compartilhar para você. E só em fazer tudo isso e ensinar você, eu aprendo 2 vezes, né? Isso é uma parte do que ele falou. Mas não adianta eu ficar só no faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, só parar por aqui. Porque o que Tiago diz realmente é que não adianta só falar, mas praticar o que nós falamos o tempo todo o tempo. Existe uma diferença grande, né? Gente, eu acho que Tiago ia surtar se ele estivesse vivendo no meio da gente agora. Porque ele disse que nós devíamos estar prontos para ouvir, demorar para falar e mais ainda se irá. Demorar mais ainda para se irá. Olha só ao nosso redor, o caos que a gente está vivendo na nossa comunicação. É um deletando o outro, ninguém escuta mais ninguém. Está cheia de mensagens falsas, mais conhecidas hoje como fake news, né? Se você nunca foi deletado por alguém, seja da sua família, por algum amigo, algum conhecido, nas suas redes sociais, porque eu já fui, tá? Tanto pela minha família, quanto por amigos, quanto por conhecidos. Isso é horrível. Mas se você ainda não foi, por favor, escreva aqui embaixo. E eu farei para você uma coroa de louro. Mas seja sincero, tá? Não adianta mentir, não. O que Tiago está querendo dizer é que nós devemos buscar o aperfeiçoamento nas nossas relações interpessoais. Experimente quando alguém disser alguma coisa para você que você não concorda, você chega até a criar uma repulsa. Aí convide essa pessoa para explicar por que ela disse aquilo. Ouça cuidadosamente, dê atenção, tente compreender como é que essa pessoa pensa. Talvez grande parte do que ela tenha falado está com razão, mais até do que você imagina. Porém, a maneira como ela falou foi assim, super agressiva, entendeu? Mas os fatos que ela narrou estão corretos. Pena que ela não soube explicar. Sabe por que você não deve deletar essa pessoa? E nenhuma. Porque cada uma dessas pessoas foi feita à imagem conforme a semelhança de Deus, exatamente como eu e você. E assim como disse o Putin, né, respondendo a pergunta da jornalista americana que fez na semana passada, algum tempo atrás, respondendo aos Estados Unidos: ataque-me daquilo que vocês são, daquilo que vocês pensam e daquilo que vocês fazem. Forte, né? Bom, vamos voltar para Tiago, gente. Tiago pode ser considerado, assim, o livro de provérbios do Novo Testamento, porque ele está assim, repleto de preceitos morais.
e ele nos obriga a parar para pensar. O livro de Hebreus, que foi assim, o primeiro dos resumos que eu fiz na primeira semana desse ano, apresenta assim, doutrinas. Enquanto o livro de Tiago apresenta assim, obras. Não há conflito nenhum entre Paulo e Tiago, tá? Vamos assim imaginar que Paulo estava falando o seguinte: receba o Evangelho de Jesus. Enquanto Tiago estava falando, viva o Evangelho de Jesus. A única diferença entre eles é que Paulo viu Jesus no céu e Tiago na terra. Paulo se apega à fonte da nossa fé, enquanto Tiago fala do fruto da nossa fé. A fé sem obras é morta. Um lança os fundamentos e o outro constrói, enquanto Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Deu para entender o que eu estou tentando explicar para você? Mas ao mesmo tempo eles trocam as falas dele, porque Paulo fala que rico em boas obras. Ele fala isso lá em Timóteo, não me lembro onde, mas a gente ainda vai estudar. E Tiago fala em ser rico em fé. Olha só as misturas. Tiago diz que a Bíblia é perfeita, completa e traz liberdade. E Jesus aperfeiçoou a Bíblia, já que ele disse que veio para torná-la completa. O livro, onde eu faço muitas pesquisas, que eu já mostrei inclusive para vocês aqui, né, do Davi Stern, que é um judeu messiânico, que conhece a palavra na raiz, diz que os rebeldes procuram se livrar das regras e dos mandamentos, enquanto o sábio compreende a liberdade dentro da estrutura da lei. Entendeu? Prepare-se, porque Tiago exalta a fé e diz que a prova dela opera a paciência. Imagina, ele foi oposição a Jesus até a morte dele na cruz, durante todo o ministério de Jesus. Mas depois, quando ele viu Jesus ressuscitado, ele creu e se converteu. Isso dá até maior testemunho em relação à divindade de Jesus perante os outros judeus que, assim como ele, não acreditavam. Entendeu? Depois ele se tornou assim um homem de oração e se tornou bispo da igreja em Jerusalém. E a sua obra foi ganhar aqueles judeus que ainda não acreditavam em Jesus e ajudá-los a compreender que Cristo é o nosso Salvador, que já veio, e não o Messias que eles estavam aguardando. Tiago diz que a fé que eu e você temos é a fé que você e eu demonstramos. E que a religião pura para Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Quantas viúvas, quantos órfãos você conhece que estão no seu ambiente, ao redor de você? Você tem chegado junto neles? Bom, no segundo capítulo, ele mostra como é que aqueles irmãos crentes que acreditavam em Jesus deveriam tratar aqueles outros que ainda não criam e que continuavam esperando ainda pelo Messias, né? Isso acreditavam no Deus único sem acreditar em Jesus, né? E ele explica que nós não devemos fazer acepção de pessoas, mas que eles deveriam receber todos da mesma maneira que entrassem na sinagoga, sejam eles ricos, pobres, porque a lei é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele acrescentou que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Que aquele que ordenou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Nesse ponto, Tiago deixa bem claro que os 10 mandamentos não foram pregados na cruz, como muitos afirmam. Mas ele também deixa claro que se você não cumprir um deles, se torna culpado de todos.
Mas aí a gente tem que parar para analisar o que realmente ele está falando. Porque muitos legalistas interpretam de uma maneira errada, dizendo que você não cumpre um dos 10 mandamentos, você perde o seu relacionamento com Deus. Isso não é verdade, porque nós temos Jesus. Ele é a nossa ponte. Porém, preste atenção agora o que dizem os rabinos que acreditam em Jesus sobre o que disse Tiago. É a fonte da raiz, sabe? Eles explicam que se alguém se recusar a aceitar a autoridade de qualquer parte da Bíblia, essa pessoa está anulando a autoridade de toda a Bíblia. Você percebeu a diferença? E a importância do entendimento da palavra na sua raiz. Pois é. Capítulo 2, no versículo 19, Tiago faz uma pergunta. Você crê que Deus é um só? Faz bem, porque até os demônios creem e temem. Por que ele falou isso? Porque ele sabe que os inimigos conhecem muito mais da palavra do que nós conhecemos. Eles conhecem cada versículo de toda a Bíblia. Por isso que eles mexem com os nossos sentidos para enganar a gente. Lembra como é que a serpente enganou Eva, né? Fazendo ela duvidar do entendimento que ela tinha tido do que Deus falou? Gente, o inimigo tentou até Jesus, mas você lembra das 3 respostas que Jesus falou? Está escrito tal, tal, tal. Está escrito tal, tal, tal. Está escrito tal, tal, tal. Ele falou isso 3 vezes. O inimigo não enganou Jesus, mas o tentou dissuadi-lo com as palavras que estavam escritas na Bíblia. Mas Jesus debateu, acrescentou que além do que ele disse, também estava escrito que vá lá. Entra em Mateus, no capítulo 4, e leia sobre essas 3 tentações para você entender, né, que Jesus mostra para o inimigo que Deus é único, que somente a ele tem que obedecer. Isso me fez lembrar que existe um credo judaico que é assim, o maior exemplo que os judeus acreditam em um Deus único, que é o Shema. Você pode buscar lá em Deuteronômio 6, eu acho que é do capítulo 4 até o capítulo 9, é lindo, leia. E o Shema em hebraico significa ouça, escuta. E existem 2 formas que os judeus chamam Deus. A primeira é Adonai e a segunda é Hashem. Porém, eles não pronunciam as 4 letras do nome de Deus. E aí eles usam essas 2 palavras, Adonai ou Hashem, para se referirem a Deus. Nosso Deus todo-poderoso, glorioso, majestoso, né? Se você nunca viu em hebraico, eles cantam mais ou menos assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que significa, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único, é um. Esse é sim o versículo mais importante dos judeus, que todos os dias da vida dele, de manhã e antes de dormir, eles dizem isso. E eles ensinam os filhos desde que eles pequenininhos. Eu acho que a primeira coisa que os bebês aprendem depois de falar Ima, que significa mãe, e Abba, que significa pai. Em 2020, gente, agora que estou me lembrando, eu criei um vídeo no meu canal de uma história linda que eu ouvi de uma judia, que falava de um rabino que após assim, o holocausto, saiu assim à procura das crianças judias que ficaram órfãs. E essas crianças foram parar nos conventos católicos em várias cidades. E aí ele decidiu encontrar cada uma dessas crianças judias para trazê-las de volta para Israel. Trazê-las não, levá-las, né? Parece que eu estou em Israel. É o coração que está lá. Assista para você entender da importância do Shema para os judeus. Eu vou deixar o link aqui em algum lugar desse vídeo e aqui na descrição para você acessar e assistir essa história linda, porque ela é maravilhosa. Bom, vamos voltar para Tiago, gente. No capítulo 3, ele fala sobre os pecados da língua. O ser humano foi criado por Deus para dominar sobre o mundo. Mas esse órgão que é tão pequeno, a gente não consegue domar.
e é carregado de veneno mortífero, porque da nossa boca procede tanto a bênção como a maldição. E a nossa língua tem um poder enorme e determina o rumo da nossa jornada. Quem consegue dominar a língua, consegue tudo mais que desejar. Quando Tiago compara a língua do homem ao leme do navio, é porque esse exemplo era muito conhecido naquela época, nas gerações anteriores, através do sábio Amenomoped, que era do Egito. Depois entra lá no Google, pesquise sobre esse homem, que foi um escriba egípcio, que escreveu instruções para o filho, que ficaram conhecidos no mundo antigo, lá pelos anos de 1300 a.C., entendeu? Como sabedorias. São 30 capítulos de conselhos para uma vida plena de sucesso. É um livro considerado uma obra da literatura, da sabedoria do Oriente Antigo, entendeu? 30 capítulos de sabedoria. Isso te faz lembrar alguma coisa? Na hora que eu estava pesquisando sobre isso, e imediatamente me veio à mente o livro de Provérbios, escrito por Salomão e por outros sábios daquela época. Eu acredito que Salomão, com a sabedoria que ele recebeu de Deus, porque ele foi o rei mais sábio de todos os tempos, ele se deixou influenciar positivamente por esses escritos e modelou o Amenomoped. E fez melhor ainda, porque Provérbios é muito mais famoso do que o outro, além de ter um capítulo a mais, porque Provérbios são 31 capítulos. Observe já o over-delivery que Salomão já fez, né? Não precisa pesquisar não, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link onde eu fiz essa pesquisa, para você se aprofundar mais nesse assunto, se você tiver interesse, tá? Depois vai lá na descrição, depois. E no 4º capítulo, Tiago fala sobre a origem das contendas, que são os princípios do diabo. Poder, ganância, ambição, egoísmo, prazer, dentre outros, né? Ele fala que o mundo é esse sistema de coisas que estão assim ao nosso redor. E os homens perguntam, né? Como é que a gente pode acabar com a guerra? Olha o que está acontecendo no mundo agora. Mas Tiago vai mais longe, dizendo que a causa da maioria das guerras é uma nação querendo dominar a outra nação. O egoísmo é a razão de tudo. O excessivo individualismo com uma ganância pelas ideologias mundanas. Os homens deixam de orar. E quando oram, fazem pelo motivo errado, para pedir coisas por si mesmo, pelos seus próprios prazeres e interesses. E aí Tiago dá um conselho. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Você sabe o que significa o verbo resistir? Não é se esconder, não. Mas é lutar, enfrentar, é assim, se contrapor. Da mesma maneira como Jesus fez após os 40 dias e as 40 noites lá no deserto. Jesus resistiu, enfrentou o diabo com a palavra, está escrito. E o diabo fugiu dele. É isso que a gente precisa aprender. Usar a palavra adequadamente para resistir ao diabo e ele fugir da gente. A gente precisa estudar. Tiago também escreve pedindo para que os leitores parem de ficar falando mal dos seus leitores, dos seus irmãos, né? Seus leitores não. E ele fala para a gente amar o próximo. Não é aquele cônjuge, filho, filha, próximo, porque a palavra não faz essa distinção. O próximo pode ser uma pessoa justa ou não. Lembra que Jesus deu o exemplo de um samaritano, com os quais os judeus não andavam e não gostavam do povo de Samaria, eles passavam pelo Jordão. Tiago também diz que, em vez de a gente falar, amanhã eu farei isso e aquilo, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Uau! Gente, eu preciso confessar algo, que de acordo com as ativações que nós recebemos do mundo empresarial, nós aprendemos a determinar coisas para a nossa vida, que no fundo se opõem sem que a gente perceba a palavra de Deus.
A minha mãe, a vida inteira, me disse: filha, se Deus quiser. Eu sempre interrompi minha mãe: não, mãe, não é se Deus quiser, é Deus quer. Fala isso, mãe. Porque foi isso que eu sempre aprendi no mundo empresarial. E eu sempre fui muito assim positiva, entendeu? E eu sempre acreditei que como Deus é Pai, Ele quer o melhor para nós, mas Ele quer. Mas, porém, entretanto, todavia, quando eu li isso em Tiago, meu Deus, na mesma hora eu me toquei. Ok, mas será que o que eu acho que é bom para mim ou para outras pessoas é o que Deus acha que quer? E a seguir, eu me lembrei na mesma hora de Deus perguntando a Jó: onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Gente, meu Deus, que vergonha. A gente precisa estudar mais. É lógico que a gente deve planejar o nosso dia de amanhã, né? Porque essas ferramentas todas que nós temos de planejamento são importantíssimas para a nossa vida. Além do mais, Deus nos deu livre-arbítrio, o controle está nas nossas mãos. Porém, o que o Tiago está nos alertando é que os nossos planos, que nós devemos fazer, logicamente, mas eles só se realizarão se Deus permitir. Não só os nossos planos, como a nossa vida, porque é Ele que renova a misericórdia da nossa vida todos os dias. Para pensar, qual é a explicação para eu e você estarmos hoje aqui, enquanto outras pessoas que nós conhecemos não acordaram mais? Mesmo tendo feito assim muitos planos para hoje, para o mês que vem, para o ano que vem. Gente, olha que coisa mais linda, cheia de surpresa, que é a palavra de Deus. Eu já tinha lido Tiago outras vezes, mas a cada vez que eu leio eu tenho uma interpretação diferente. A cada vez que eu vou lendo, eu vou vendo que, meu Deus, Deus vai se revelando mais e mais nas entrelinhas. Por Ele ser Deus e por Ele assim, ter lançado os fundamentos dessa terra, como Ele falou lá para Jó, e por ter criado todas as coisas nesse mundo complexo, Ele cuida de cada um de nós. Ele observa se nós estamos realizando o nosso propósito, sem que saibamos se nós vamos ou não acordar amanhã. Que Deus extraordinário que nós temos, glorioso, majestoso. Então, com esse entendimento, nós devemos sempre dizer com humildade e não nos vangloriando: se o Senhor quiser, não só viverei, como farei essa viagem, esse projeto, esse livro. Ai, meu Deus, é incrível, né? Eu tinha que falar isso para vocês. E Tiago também acrescenta que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E no capítulo 5, que é o último dessa carta que ele escreve para das 12 tribos espalhadas pelo mundo. Mas vem cá, será que essas 12 tribos não tinham desaparecido? E Tiago fala aqui que elas estão desaparecidas? Bom, não importa, vamos pensar outra coisa. Tiago fala que Deus condena as despesas mal empregadas, né? Ele fala que Tiago fala também sobre o juramento proibido e na maneira das mais... Ai, minha cabeça está pensando nos 12 tribos. Tiago dá vários conselhos e frases bem curtinhas. Tiago é realmente assim, um escritor objetivo e direto. Ele faz perguntas e ele mesmo responde para mostrar para mim, para você e para os irmãos judeus dele, é assim, uma solução pontual. Tipo assim, tem alguém sofrendo? Ore. Tem alguém alegre? Cante louvores. Tem alguém doente? Chame o presbítero para orar, para ungir a pessoa com óleo, em nome de Jesus. E a oração dele vai salvar aquele doente. E se tiver pecados, os pecados serão perdoados. Gente, caramba! Por que Tiago fala isso? Porque a cura era um dos principais ministérios de Jesus. E Jesus prometeu que os seus seguidores fariam obras ainda maiores do que ele fez. Com certeza você já leu, já sabia disso. E diferentemente de Tiago, eu vou fazer uma pergunta.
mas não vou responder. Eu vou deixar para você pensar e refletir, porque a gente está chegando ao final. Se Tiago disse que se o presbítero orasse e ungisse a pessoa em nome de Jesus, ele seria curado, então, o que os pastores, os padres, os rabinos que acreditam em Jesus não têm curado as pessoas nas igrejas e nas sinagogas mais do que Jesus curou naquela época? O que está faltando? Reflita. E se você souber a resposta, por favor, escreva aqui embaixo. E a carta de Tiago termina sem nenhuma saudação. Ele diz que mesmo que é somente Deus que pode salvar uma alma, ele usa pessoas e traz de volta um desviado. E essa pessoa vai salvar ele da morte. E com isso vai cobrir multidões de pecados. Então eu convido você a fazer o ide, o vinde, a curtir esse vídeo, a refletir, a compartilhar com pelo menos um amigo e uma amiga. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Beijo, tchau, fui.